autônomo, sem poder gerir os próprios recursos, escolher qual prioridade, para onde vai aplicar, de que forma que esse recurso vai ser empregado para a população, porque São Paulo, dados alarmantes, 17 milhões de processos aguardam julgamento apenas em primeira instância. Em segunda instância, mais 555 mil processos. Isso para 2 mil juízes, um pouco menos de 2 mil juízes, e 360 desembargadores. Então é uma coisa desumana, sob qualquer prisma que o senhor analise. Não é intuitivo que fala, olha, tenta resolver de acordo com as suas necessidades. Parece um filho que passou dos 21 anos, mas ele precisa ainda receber a mesada dos pais. Não é mais ou menos isso, doutor? Realmente, se você não tem uma independência financeira, você não consegue realizar as suas coisas. Mas nós não estamos discutindo, infelizmente, de forma madura ainda essa questão da independência financeira também. Eu não tenho dúvidas de que enquanto nós não colocarmos esse tema na mesa para discutir de forma muito equilibrada, muito madura, isso penso eu que é um processo que vai demorar talvez mais de uma década para ser discutido, implementado. Não vejo hoje nenhuma possibilidade do governo abrir mão dessa prerrogativa. Ele que é o arrecadador, né, ele acaba estabelecendo quanto ele vai enviar para o Legislativo e quanto ele vai enviar para o Judiciário. Então nós temos, aí eu falo em nome do Legislativo também, nós temos que nos unir, irmos até o Executivo e lá discutirmos essa questão, eu diria que num primeiro momento de mais recurso e em paralelo a esse momento da independência. Agora, como construir isso? Confesso que não vejo uma porta de entrada nesse assunto que seja eficaz, que eu não conheço outra forma a não ser essa, de através do diálogo, da mobilização realmente da categoria, em trazer à baila toda essa discussão que vocês estão fazendo muito bem, essa relação de conversa. Agora, precisa ser intensificado, se traçar uma meta em relação a quando isso seria factível e tal. E eu não tenho dúvidas de que, se já existe modelo, já existe pelo menos uma proposta que seja ainda embrionária, mas está disponível, nós temos que discutir, fazer o que vocês fizeram no final do ano passado em relação à questão dos subsídios, que foi, eu considero, uma mobilização vitoriosa e muito interessante. Tá certo. Deputado, eu vou pedir. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo a entrevista do deputado estadual Valdir Agnello. Doutor Valdir, importante nos bastidores aqui, no nosso intervalo, a gente conversava de uma característica que o senhor viu no doutor Calandra, no contato que o senhor teve com o Calandra, que é de tentar desmistificar uma figura do juiz que talvez tenha sido verdadeira há alguns séculos e que hoje não corresponde à realidade, que é um juiz inacessível para a população. Hoje o que se vê próprios juizados especiais, é uma aproximação direta do juiz com os próprios, com as partes, já não tem nem, às vezes, a figura do advogado, e, via de regra, todo juiz tem as portas abertas, tanto quanto um religioso em sua congregação, para ouvir, para poder orientar a população. Queria que o senhor passasse um pouco disso, dessa visão que o senhor teve, e de quanto isso é importante para o resultado final, que é a aplicação da justiça. É interessante essa percepção que me veio à mente quando assisti a um dos programas do Frente a Frente com a Justiça, onde eu percebi que o Dr. Calandra está fazendo um esforço, e eu conversava com ele a posterior sobre isso, um esforço bastante grande para que a população entenda que o juiz é alguém que é colocado numa posição importante como essa para justamente representar
e garantir, assegurar os direitos do cidadão, para que a justiça seja realmente feita. Então, quando a gente vê um grupo de magistrados com essa intenção de que, olha, nós estamos aqui como representantes de vocês para assegurar os seus direitos, eu me alegro com isso, porque quando criancinha a gente imaginava que o juiz era pior do que aquele homem do saco que saía correndo atrás da gente, né? E hoje a gente está vendo que o juiz é alguém como nós, que ele detém o conhecimento suficiente para assegurar os meus direitos, para que eu não seja aviltado nos meus direitos. Então, eu queria parabenizar esse esforço, esse empenho da categoria dos magistrados nesse sentido, fazendo com que a população entenda que a gente pode contar com eles, que a gente pode dar a mão para um juiz, que a gente pode conversar com o juiz quando tivermos uma necessidade e que eles não estão ali só com uma varinha ou um chicote na mão para bater na gente. Eu gostei disso, eu tive essa sensação e foi muito agradável. Tá. Doutor, agora mudando radicalmente de assunto, a gente tem aí em vias no Congresso Nacional e acaba respingando aqui no estado de São Paulo, o desejo, o anseio de uma população que não aguenta mais pagar imposto na forma como é pago. Teve um embate final do ano passado em relação à CPMF, que não veio, o governo tratou de tentar recompor essas reservas, mas ao mesmo tempo um país cada vez mais necessitado de investimento em infraestrutura. Como é possível calibrar essas duas coisas que parecem paradoxais? Parece que são absolutamente contrárias. O governo precisa de mais recursos para investir mais em saúde, saneamento, e ao mesmo tempo as pessoas não conseguem mais pagar impostos. É possível diminuir a carga tributária e aumentar a eficiência do Estado? Eu não tenho dúvidas de que não só é possível, como também é necessário. Nós estamos vivendo um colapso, quer dizer, estamos estagnados. Ninguém consegue mais ouvir falar que vai aumentar impostos. Mas nós não podemos nos acomodar em relação a isso. É muito importante que tenhamos uma mobilização no sentido de tornar a máquina do governo mais eficiente, gastando menos e produzindo mais. Veja, vamos tentar estabelecer aqui uma relação de quantificar isso. Nós estamos falando de um pacote de 800 bilhões de reais que se arrecada, que o governo arrecada por ano, que deveria ser devolvido em benefício para a população. Então, são 35,2% aproximadamente de tudo que se produz, o chamado PIB, Produto Interno Bruto, de tudo que se produz no país, 35% disso, ou 800 bilhões de reais, fica para sustentar a máquina do governo. Então, há no Congresso uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que o governo federal mandou para o Congresso para ser discutido. Começa então a haver uma nova discussão sobre um outro prisma, não o da redução, mas o da redistribuição dessa arrecadação. Então, o enfoque que essa PEC está trazendo, é importante que o teu telespectador entenda essa característica. Nós não estamos muito animados porque ela não reduz carga tributária, mas ela redistribui de uma forma até inteligente